Olá, boa tarde! Cissa Geller na área! Como é que vocês estão? Tô tentando desenrolar aqui esse cabinho. Hoje eu vou falar sobre cuidando de quem cuida. Que geralmente somos nós, né? A gente não se cuida. Então é interessante pensar sobre isso, né? O quanto a gente acaba não cuidando do cuidador, de quem está ali cuidando o tempo todo. Esperar um pouquinho as pessoas chegarem. E o quanto é importante, né, se a gente for pensar nos autocuidados, né? Então, o quanto a gente não se cuida, o quanto a gente se anula, o quanto a gente cuida de todo mundo e vai se deixando para trás. Boa tarde, Maria, seja bem-vinda. Som tá bom? Dá um joinha para eu saber se o som tá ok, se tá tranquilo, se tá me ouvindo bem. E eu tô falando hoje aqui nessa live sobre cuidando de quem cuida. Muitas vezes as pessoas que são cuidadoras, elas acabam não se cuidando, né? Muitas vezes as pessoas, elas são controladoras e elas não cuidam de si, mas cuidam dos outros, né? Então, quem se cuida precisa se amar. Boa tarde, Helena, seja bem-vinda. Então, quem se cuida precisa se amar, né? Então, se você se cuida, você se ama. É um gesto de carinho. Boa tarde, Jaque. É um gesto de carinho que você faz para você mesmo. O que eu percebo é que muitas vezes as pessoas elas se colocam num papel de cuidadoras, de resolver tudo, de cuidar de um monte de coisas, mas elas esquecem de cuidar de si mesma. E é isso que eu quero falar hoje. Boa tarde, Jaque. O som tá ok? Dá um joinha aí. Ou se o som estiver ruim, é só me avisar. Então, o que é cuidar-se? O que será que é o fato ou o ato de se cuidar com carinho, né? É quando a gente se ama, é quando a gente se acolhe, a gente entende que a gente tem qualidades, tem defeitos, tem erros. É quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, uma palavra difícil essa, né? É uma palavra que eu tô lendo muito no livro da Brené Brown. Então, o quanto a vulnerabilidade está ligada com vergonha e por causa disso a gente deixa de viver muitas coisas. Então, está vulnerável, reconhecer que eu posso acertar, reconhecer que eu posso errar, reconhecer que eu posso ter falhas. Então, isso também é cuidar de você. É poder chorar, se perdoar, entender que você fez o melhor que você poderia fazer e mesmo assim as coisas não saíram como você queria. Então, se cuidar é ter uma boa alimentação, é praticar atividade física, é dormir bem, é se sentir bem com as suas roupas, é tomar um banho relaxante, é ter momentos para você. Então, se cuidar é fazer coisas por você que vão te fazer bem. Às vezes eu escuto o paciente falando assim: ah, mas eu não tenho uma hora para almoçar, eu não posso me dar esse luxo. O que as pessoas não entendem é que quando você sai uma hora para almoçar e você almoça, você volta muito mais revigorado para continuar o trabalho. Você precisa dessa pausa do almoço para você voltar mais energizado. Você já comeu, comida é energia para o corpo, é gasolina para o corpo, né? Como se fosse um carro. Então as pessoas não entendem isso, que elas acham que é perder tempo, se dedicar meia hora para fazer um exercício de yoga ou uma meditação. Elas acham que elas vão estar perdendo tempo e na verdade não. Cuidar de si é ganhar tempo. E quando você tem uma pausa para o almoço, uma pausa para a janta, uma pausa para fazer uma atividade física, uma meditação, um yoga, para uma leitura, você está cuidando de você. Isso é importante para que você volte a fazer a sua outra atividade mais revigorado, mais cheio de energia, mais capacitado. Às vezes a gente está quebrando a cabeça diante de um problema e a gente não consegue achar a solução. E aí, quando a gente acha a solução, boa tarde, Drica, seja bem-vinda. Quando a gente acha a solução, é porque a gente deu uma pausa. E o que é essa pausa? A gente desencana daquilo que a gente está batendo a cabeça e não está conseguindo resolver, e aí a gente dá uma pausa, vai fazer outras coisas e aí começa a surgir ideias.
Eu li isso em um livro que os grandes CEOs, eles sempre tiram folgas, eles sempre, pelo menos uma vez por mês, eles emendam 4 ou 5 dias, desligam o celular, desligam tudo, vão descansar de fato, relaxar. E aí quando eles voltam para a empresa, os CEOs, eles voltam cheios de ideia, cheios de criatividade, porque eles deram um tempo. Quando você fica insistindo em algo, é difícil sair a solução. Então, por isso que é importante a gente se cuidar, a gente fazer pequenas ações durante o nosso dia para cuidar da gente, porque é o que a gente faz muito, é ignorar o outro, é ignorar o que a gente precisa se cuidar para ajudar o outro. E isso não dá certo, porque a gente acaba se sobrecarregando e chega uma hora que a gente não tem mais energia, nem para nós mesmos e nem para ajudar o outro. E aí eu gosto muito de falar da minha filosofia da máscara de oxigênio. Que filosofia é essa? Eu imagino que a grande maioria das pessoas já andaram de avião, e aí quando a gente está para decolar, a aeromoça fala exatamente isso. Se acontecer qualquer coisa, o avião vai ser despressurizado e máscaras de oxigênio vão cair. A primeira coisa que você deve fazer é colocar máscara em você e só depois colocar nos outros. O que geralmente as pessoas controladoras, as pessoas que são cuidadoras demais, as pessoas que querem fazer tudo pelos outros fazem? Elas primeiro vão tentar colocar máscara de oxigênio no outro. E não vai conseguir ajudar o outro porque ela vai ficar sem ar. Então, o que acontece? A filosofia da máscara de oxigênio é que, em primeiro lugar, você tem que cuidar de você tem que estar bem com você para você poder cuidar do outro. E as pessoas não entendem isso. E elas precisam de pausas, elas precisam de momentos para se recompor, para poder se doar para o outro. E seja qualquer tipo de cuidador que você seja. Pode ser uma mãe cuidando de filhos, pode ser a mãe cuidando de pais idosos, pode ser uma mãe que trabalha fora cuidando dos outros, né? Pode ser os profissionais da saúde que estão aí na frente, né, de tudo isso que está acontecendo agora. Então, quando você cuida de você em primeiro lugar, quando você está bem com você, você é capaz de dar o seu melhor para cuidar dos outros. Agora, as pessoas elas têm uma dificuldade enorme disso. Elas não entendem que é importante ter tempo para cuidar de si, estar bem com você mesmo. E isso atrapalha muito, porque muitas vezes as pessoas já não têm mais o que dar. Elas já não têm mais disposição para cuidar do outro, elas estão ali, no seu último, né, no seu último sopro. Então é extremamente importante se cuidar. Então, o melhor presente que você pode dar para você, a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de você. Tem uma frase que fala assim que ele gostava de dizer o seguinte: se cuidar de mim, eu cuido de você. Agora ele diz o contrário: eu cuidarei de mim para você se cuidar de si mesmo para mim. Então, quando eu cuido de mim para mim, eu também estou cuidando de mim para você. E você deve fazer o mesmo. E a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente quer estar no controle de tudo. É o que eu mais tenho de pacientes, pessoas que querem controlar tudo o tempo todo e se esquecem de si mesmas. É super importante se colocar em primeiro lugar quando se fala de cuidado. Obrigada, linda! Gisele, sim, é importante porque as pessoas elas não têm essa noção. Elas acham que elas têm que fazer tudo o tempo todo, serem máquinas para cuidar dos outros. E não funciona assim. Não é assim que as coisas funcionam. A gente também é humano, né? Então, a gente precisa estar bem para que a gente possa cuidar. Eu vou falar no caso dos psicólogos, os profissionais de saúde que trabalham com o emocional. Se um psicólogo ele não está bem, ele não consegue ajudar o outro. Eu só posso ajudar o outro se eu estou bem comigo mesma. E não é que eu vou deixar de cuidar dos outros, mas quanto melhor eu estiver comigo, eu vou ser uma melhor profissional, eu vou ser uma melhor mãe, eu vou ser uma melhor amiga, eu vou ser uma melhor namorada, eu vou ser uma melhor esposa. Então, quando eu não entendo isso, fica difícil. A Jaque está dizendo assim: aprendi muito isso depois do câncer. Eu sempre conto essa história lá do grupo das pacientes de câncer de mama. Eu adoro aquele grupo, elas são muito fofas. E na última reunião que eu participei foi exatamente isso que elas disseram, que quando elas descobriram o câncer, elas perceberam que elas cuidavam de tudo, menos delas mesmas. Eu escuto isso de paciente também. Faz uns 2 anos que eu não faço exames clínicos, porque eu peço, eu não sou médica.
Então, eu não posso prescrever, mas eu peço para a paciente ir ao médico para verificar como é que está o sangue, como é que está o colesterol, como é que estão as questões do útero, como é que está tudo isso. Ah, faz 2, 3 anos que eu não vou ao médico. Como assim? E o seu filho, tá com os exames em dia? Tá. E o marido, tá com os exames em dia? Tá. E por que você não está cuidando de você? Então, as pessoas têm uma dificuldade de se cuidar em primeiro lugar. E não é egoísmo. Ah, mas se eu fizer isso, se eu só pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Não! Você está sendo egoísta se você não pensar em você. Você precisa pensar em você. Esta é a grande sacada. O que você pode fazer? Uma das coisas, e é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é fazer psicoterapia. Porque muitas vezes as pessoas que cuidam demais dos outros, elas nunca têm com quem desabafar. Elas nunca têm com quem dividir as dores, as angústias, as tristezas. Então, fazer psicoterapia também é uma forma de autocuidado. É você ter um lugar para você se desmontar e você se reconstruir, para você se quebrar em pedacinhos e você ir se colando. É você ter um apoio, alguém para te escutar e alguém para te dar uma luz, eu vou dizer assim. Então, quando você tem muitas dificuldades em querer controlar tudo e querer cuidar de tudo o tempo todo, é importante que você busque ajuda externa. Não dá para ficar o tempo todo só cuidando dos outros. É extremamente importante cuidar de você. E o que é interessante? Muitas vezes as pessoas elas são ótimos profissionais para os outros, mas elas não conseguem praticar aquilo que elas vendem e que funciona com os outros. Olha que situação! Olha que situação! Muitas vezes as mães, elas conseguem dar várias orientações, ajudar outras amigas, outras mães, mas elas não conseguem pôr isso em prática com elas mesmas. E aí, gente, não funciona. Se você faz algo que funciona muito bem para o outro, precisa funcionar com você também. Você precisa se cuidar. Isso é extremamente importante. E aí a gente também tem que ter alteridade. Essa é uma palavra muito linda que eu me lembro que eu escutei ela no primeiro semestre da faculdade de psicologia. O que é a alteridade? Olha, já que está dizendo aqui que depois dos 26 anos ela viajou sozinha com a irmã, foi para Salvador e ficou 5 dias, foi maravilhoso. É extremamente bom isso, né? Se cuidar, se permitir. A gente trabalha tanto para quê? Só para não para guardar dinheiro ou para não se divertir, precisa ter diversão, precisa ter tempo de lazer, né? Não pode ser só trabalho. E aí o que tem a ver a alteridade? Muitas vezes a gente quer pegar o problema do outro pra gente. Muitas vezes a gente não entende que aquele é o problema do outro. Então eu preciso ter uma alteridade, um distanciamento. O que é meu, o que é seu é seu. Eu não posso ser uma pessoa que fica o tempo todo me preocupando com o problema dos outros, porque toda vez que você se envolve demais com o problema do outro acaba se tornando seu problema. E aí você deixa de cuidar da tua vida e resolver a tua vida. Então todas as vezes que a gente se coloca no papel de cuidador, seja ele qual é esse papel, né? Não importa qual é o papel, que você quer controlar tudo. Você precisa ter alteridade, você precisa dar uma distância. O que é seu, o que é meu. A gente não pode se envolver emocionalmente nos problemas dos outros. A gente não pode ser responsável pelas dificuldades do outro. Então, quando você é alguém que cuida e você, desculpa, você se envolve 100% com as questões do outro, você está levando isso para casa. Você está levando a dor do outro para casa e é dele, não é sua. Então é extremamente importante a gente saber dividir o que é meu e o que é seu. A gente precisa entender que o papel de ser cuidador é para ajudar, não é para ser um fardo, não é para ser um peso. E isso também não pode atrapalhar o meu bem-estar. E a gente também tem que ter autoridade para a gente não querer resolver o problema do outro. Ele tem que passar por aquele problema, porque ele vai se desenvolver baseado naquela situação. A Gisele está dizendo que se responsabilizar pelo problema do outro tira o tempo que você teria para se olhar, se perceber, precisando desses cuidados. Exatamente isso. Então, quando a gente quer resolver pelo outro, eu vou dar um exemplo de dinheiro. Então,
Os pais que são super protetores e que todas as vezes que estoura lá o cheque especial do filho, eles vão lá e cobrem. Resolve-se o problema em partes. O filho que deveria aprender a se virar e a entender, a cuidar do financeiro, ele não vai aprender, porque ele já sabe que se ele pisar na bola, se ele precisar, os pais sempre estão ali para cobrir os buracos dele financeiros. E ele acaba não se desenvolvendo como pessoa, ele acaba não tendo uma independência financeira, porque ele acaba sempre dependente desses pais. Então, quando você é um cuidador que faz tudo pelo outro, você está deixando ele aleijado. Por quê? Porque se você não estiver lá, ele não vai saber fazer. E ele precisa passar pelas dificuldades para se desenvolver como pessoa. Boa tarde, Maria Silva. Boa tarde, Sueli. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Marcelo. E aí eu gosto muito da reflexão da história da borboleta, né? Que tinha uma borboleta lá, na verdade uma largata no casulo, e ela estava passando pela transformação para se transformar em borboleta, e aí ela estava meio que se remexendo, se contorcendo para sair, não conseguia, uma dificuldade imensa. E aí um rapaz olhou e falou assim: vou ajudá-la. Pegou uma tesoura e começou a cortar o casulo. Quando ela sai do casulo, as asas estão murchas. Por quê? Porque ela precisava fazer esforço para que o líquido fosse para as asas e que as asas se desenvolvessem para bater. E aí a borboleta não bate asas, porque as asas não se desenvolveram e fica inútil, acaba morrendo mais rápido. Então, quando a gente faz pelo outro o que ele deveria fazer, a gente acaba deixando essa pessoa, de uma certa forma, debilitada, deficiente, ela fica dependente. E se a gente não está lá, ela não consegue ser, fazer, viver. Então, o cuidador precisa entender, seja ele qual for, que não dá para fazer pelo outro que cabe a ele. E aí eu gosto também de contar a minha filosofia do xixi. Por que do xixi? Se você tá com vontade de fazer xixi, você pede para alguém fazer por você? Fulano, vai lá no banheiro fazer xixi para mim? Não, você não pede. E por que você não pede? Porque o xixi é seu. Só você pode ir lá no banheiro e fazer xixi por você. É exatamente isso. Quando você faz por outro algo que ele deveria fazer, ele não aprende, ele não se desenvolve. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse papel de cuidador, a gente esquece disso e a gente quer resolver logo a dor do outro. A gente não quer que ele entre em contato com a dor. Mas a dor, o sofrimento, de alguma forma, faz ele crescer e se desenvolver como pessoa. Ele precisa passar por esse processo, que eu chamo de maturação. É a mesma coisa que a filosofia da fruta. Se você pega um abacate da árvore que não está maduro, enrola ele no jornal e coloca no forno para amadurecer mais rápido, ele vai amadurecer. Só que se você deixa ele lá no pé, espera o tempo dele de amadurecimento, ele vai vir talvez mais doce, mais gostoso, mais saboroso, porque ele foi amadurecendo no tempo certo. Você acelerou o processo. Então você tirou um pouco o sabor da fruta, porque você acelerou o processo. Então, todas as vezes que o cuidador, ele não entende qual é o papel dele, e ele não se coloca nesta posição, ele quer resolver logo a dor do outro, ele acaba atrapalhando, ele acaba interferindo. E aí eu vou ler para vocês uma frase que eu gosto muito, que é uma pessoa que eu li o livro dela e eu sou apaixonada por ela, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela coloca exatamente assim, que os primeiros desafios são esses: saber quem somos, o que estamos fazendo ali e como vamos fazer para que aquele processo seja menos doloroso possível. Então, toda vez que você cuida e você não entende quem você é, qual é o teu papel, o que você está fazendo ali, você acaba metendo o pé pelas mãos. E toda vez que você se coloca nessa posição de cuidador e você acaba não se cuidando, você acaba sofrendo. O livro é fantástico mesmo, a Gisele está dizendo que esse livro é fantástico. Esse livro eu tenho uma história de amor com esse livro, e esse livro é muito bom. Ela fala dos pacientes que estão em estado terminais, que geralmente estão no paliativo, no hospital, e muitas vezes essas pessoas se dão conta de que elas não viveram a vida, que elas viveram para trabalhar,
não viajaram em família, não curtiram a vida, não curtiram os filhos, e aí quando elas estão diante do leito de morte, que já não tem mais muito o que fazer, elas entram em contato com esse arrependimento de não ter tido tempo para cuidar de si, para fazer outras coisas que não fosse o trabalho. Então, muitas vezes, os cuidadores, e eu coloco os pais também nessa posição, eles acabam fazendo tudo pelos filhos, dando muito dinheiro às vezes para comprar outras coisas, para ter uma vida muito confortável, mas esquecem de aproveitar, esquecem de cuidar de si mesmo e de aproveitar esses momentos juntos. E às vezes isso já é tarde demais, quando as pessoas se dão conta disso, já passou o tempo e elas não têm mais esse tempo. Elas perderam esse tempo. Que tem um poeminha que eu gosto muito, que ele fala assim, que até os 20, dos 20, até os 20 eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo e tinha saúde. Dos 20 aos 40 anos eu tinha saúde e dinheiro, mas não tinha tempo. E depois dos 40 anos eu tinha dinheiro, tinha tempo, mas não tenho saúde. Sempre falta alguma coisa, né? Será que não está faltando a gente equilibrar os nossos autocuidados? O que eu percebo, grande parte dos pacientes que eu tenho, muitas vezes eles trabalham demais. É muito trabalho, é quase 100% do tempo em trabalho e pouquíssimo tempo para fazer lazer, para fazer coisas que gostam, para cuidar de si. Então, muitas vezes as pessoas cuidam demais da empresa, cuidam demais do seu cargo na empresa, do seu trabalho, mas não cuidam de si. E aí elas não entendem que é importante eu estar bem para que eu possa desenvolver um bom trabalho, seja na minha empresa ou seja como funcionário. Boa tarde, Lidiane, boa tarde, Sil. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que o que a gente precisa entender de fato é que não é perca de tempo. Reservar momentos para cuidar de si, para estar bem, para fazer coisas saudáveis, coisa que você gosta. Não é perca de tempo sentar para comer, sem celular, sem TV, sem discussões. Não é perca de tempo. E aí, o que a gente tem que entender é que a gente também precisa compreender que as coisas levam tempo. O processo de cuidar não necessariamente vai ser rápido. É a mesma coisa que acontece com o diamante. O diamante, ele foi um pedaço de carvão e ele sofreu muito estresse, ele sofreu muita pressão debaixo da terra e ele virou um diamante. Então, para passar por esse processo, não foi um processo rápido. E muitas vezes a gente acha que vai ser rápido os processos. E por isso a gente quer se dedicar só àquilo. E esquece de cuidar da gente, esquece de cuidar de si. E aquilo leva muito tempo. E aí quando a gente vê, a gente já perdeu o nosso tempo. O tempo já passou. E aí eu quero perguntar e quero deixar essa pergunta para vocês refletirem: qual que é o teu valor? Como é que você se percebe diante da vida, diante das pessoas? Como é que você se percebe com esse olhar de cuidados? O quanto você se cuida e o quanto você está cuidando do outro? Né? Qual que é o teu valor? Será que você sabe que você tem valor? E aí eu gosto muito de contar essa história. Estava eu, alguns anos atrás, no metrô indo trabalhar e chegou a galera que vende dentro do metrô. E aí o rapaz anunciou um relógio. Ninguém deu bola para ele, todo mundo deu de ombros. É muito legal essa história, eu acho fantástica. E aí ele fez lá o anúncio do relógio. Gente, relógio tal. Ninguém deu bola para ele. E aí passou uns minutinhos, aí ele levantou assim o braço e falou: gente, esse relógio é o mesmo relógio que o Neymar usou no jogo X. Acho que na última semana tinha tido um jogo do Brasil. E esse é o mesmo relógio. E aí acho que era R$5 o relógio, eu não me lembro exatamente. E aí várias pessoas compraram o relógio, porque foi o mesmo que o Neymar, né? Relógio foi o mesmo que o Neymar tinha usado no jogo do Brasil. E aí quando ele faz isso, quando ele associa o relógio com o relógio do Neymar, é óbvio que não era o mesmo, até porque não é original, imagino eu. Mas quando ele anuncia, né, só o relógio, não tem valor nenhum. Mas quando ele anuncia o relógio como sendo exatamente igual ao que o Neymar usou, várias pessoas compraram. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu quero que você perceba qual que é o teu valor, o quanto que você se valoriza. Será que você sabe qual é o teu valor?
Por que você se coloca nessa posição de se doar o tempo todo para o outro, mas não cuidar de si? Será que você não é importante? Será que você não tem valor? O que você acha disso? Você já tinha parado para pensar nisso? Boa tarde, tia Vera. Então, o que você acha disso? Será que você sabe qual é o teu valor? Será que você precisa estar o tempo todo se dedicando para os outros? Eu sei que parece egoísta, mas não é. Egoísta é não cuidar de si. Você está se privando desse direito que você tem. E aí, quando você não tiver mais tempo, será que você vai ter tempo para ser feliz? Será que você foi feliz? Será que você precisa esperar adoecer para cuidar de você com carinho, para fazer coisas que você sempre falou, depois eu faço, quando eu tiver tempo eu faço, depois eu vejo? Será que você precisa esperar ficar doente para de fato cuidar de você, fazer exames médicos, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, dormir melhor, fazer uma terapia, fazer uma caminhada, uma aula de yoga, meditação? Será que você precisa esperar ficar doente para começar a cuidar de você? E aí, o que você pode fazer? Eu já dei aqui algumas dicas, eu já falei de algumas coisas, né? Mas o que você pode fazer para cuidar de você? Você pode começar a pensar que é importante dormir. Alguns pacientes falam para mim que, por exemplo, eu preciso dormir 10 horas por noite. O outro fala, eu preciso dormir 6. Se eu não dormir 6 horas, eu não acordo revigorado. Outro fala assim, eu preciso dormir 8 horas. Alguns falam, eu sei disso porque quando eu durmo, eu acordo mais disposta, acordo mais disposto, mas nem sempre eu consigo dormir mais cedo para poder dormir 8, 10 horas por noite. E aí, o que você faz? Às vezes eu fico perdido na internet, né? Lá rolando tela, passa 1, 2 horas e acabo perdendo a hora, vou dormir mais tarde e acordo indisposto. O que você está fazendo para ter uma boa qualidade de sono? Será que você dorme com muito barulho? Será que você dorme no claro? O ideal é que a gente durma no mais escuro possível, para poder ter aí todos os efeitos do sono reparador. Se for um ambiente muito, muito, muito barulhento, se você mora próximo de uma avenida ou de um lugar que tem muito barulho, também não é um sono tranquilo. E isso, Gisele está dizendo que é importante ser gentil consigo mesmo. Sim, é importante sim. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo, né? Outra coisa que você pode fazer é ter uma boa alimentação. Hoje a gente está muito viciado em fast food. Não vou dizer para vocês que eu nunca como, eu estaria mentindo. Só que não dá para comer fast food todo dia no almoço e no jantar. O quanto você pensa nisso, que é importante ter uma alimentação mais saudável, de repente tomar mais água, evitar refrigerante. Não estou dizendo que é proibido, não sou contra refrigerante, mas todo dia no almoço e na janta você está fazendo mal para o teu organismo. As nossas comidas são muito químicas, tem muita química, né? Será que você se preocupa com isso, de tentar ter tempo para pensar numa alimentação mais saudável? Será que quando você vai no self-service ou você vai no restaurante, você busca pedir coisas mais saudáveis pensando em nutrir o teu corpo, ou você não se importa com isso? Né? Check-up, isso é muito real. Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você fez check-up? Às vezes as pessoas estão mais de 3 anos sem ir ao médico. Precisa fazer exames de sangue, vitaminas D, colesterol, tireoide, precisa fazer exames ginecológicos para saber como é que tá as questões do útero. Tudo isso altera o nosso humor. Questões de tireoide, além de alterar o nosso humor, traz para o paciente um cansaço muito grande. É como se a pessoa tivesse carregado um elefante o dia inteiro. Eu estou falando isso de experiência de consultório. Eu tenho alguns pacientes, não é um nem dois, eu tenho alguns pacientes que têm questão de tireoide e quando está fora do equilíbrio, desalinhado, dá sim um cansaço, a pessoa fica mais irritada, às vezes junta com o anticoncepcional, né? Muitas pessoas tomam anticoncepcional e dá uma bagunçada no organismo porque tá faltando vitaminas, né? Então a gente precisa pensar, não é que eu sou viciada em médico, não é isso, não é que eu fico buscando doença, mas quanto mais você fizer os exames, pelo menos uma vez por ano,
mais cuidando de você tá. Porque se tiver alguma coisa errada, você já vai buscar a solução, vai buscar a saída. Muitas vezes as mulheres ficam anos sem ir no ginecologista por vergonha, por medo, por várias questões que eu não entendo, e quando vai, já tá com câncer avançadíssimo. E aí não tem muito o que fazer. Né? Ou tá com uma infecção que não sara. Infecção na urina é algo complicadíssimo. Dependendo da infecção, você precisa ficar internada tomando remédios fortíssimos, porque você pode pegar, essa infecção pode ficar pior. Então, ir ao médico, fazer check-up, não é frescura e não é buscar doença, né? Quantas vezes você faz atividade física? Gente, pelo menos uma caminhada, subir escada, em vez de subir de elevador, em vez de escada rolante. Quanto você faz uma caminhada ou qualquer outra atividade. Eu vou falar do que eu conheço ou do que eu já pratiquei. Aulas de dança é uma atividade física que ajuda. Yoga é muito bom. Caminhada, que mais? Natação. São atividades que você, além de movimentar o corpo, você também pode fazer socialização. Você pode conhecer novas pessoas, trocar ideias, conversar. Então, isso ajuda a você ter um melhor equilíbrio na sua mente, no teu corpo e na tua vida. Às vezes eu peço para os pacientes encontrar alguma atividade e eles querem uma atividade que seja solo. É importante se socializar. É importante conhecer outras pessoas, discutir ideias, ter contato com outras pessoas, conversar. É extremamente importante, né? Férias, viajar. Muitas vezes as pessoas estão 2, 3, 4, 5 anos sem viajar. Eu acho isso um absurdo. Por mais que você fale, eu não tenho dinheiro, é muito caro. Não precisa você viajar para o exterior, não precisa você gastar 10, 20, 30 mil. É importante tirar férias, é importante se desligar do trabalho, desligar celular e fazer outras coisas, não ter tempo, né? Não ter tempo cronometrado, precisa acordar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo outro. Então é importante tirar férias, o corpo precisa de pausas, a gente precisa de descansar para renovar, foi o que eu falei lá no início. Os grandes CEOs, eles tiram férias pelo menos uma vez por mês, de 4 a 5 dias, para voltar revigorados, cheios de ideia e criatividade. As pausas são importantes para isso, porque quando você fica muito focado numa coisa, você não consegue achar a solução muitas vezes. Estar em família, momentos em família, almoço, jantar, churrasco, festa, isso é importante. Família são pessoas próximas, eu sei que tem muitas famílias que brigam, que discutem, não dá certo, mas são pessoas próximas. É importante poder contar com a família, mesmo que não seja uma intimidade, um vínculo muito grande. Hobby. É importante você ter um hobby, gente. Cuidar de você é fazer algo que você gosta. Hobby é algo que você faz e que você não vê a hora passar. As horas passam e você ficou entretido fazendo aquilo, né? Então, pode ser pintar, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser aprender uma atividade nova, pode ser fazer origami, leitura, pode ser fazer aulas de teatro, fazer pintura, fazer fotografia. Tem gente que faz fotografia por hobby. Tem uma galera que sai junto e vai tirar foto de um lugar. Eles vão para X lugar e começam cada um a tirar foto, depois dividem a foto, qual foi o teu olhar, qual não foi. Jogar com o filho videogame ou jogar sozinho videogame para quem gosta. Então é importante a gente ter um hobby, né? É importante a gente ter equilíbrio na nossa vida. O que é equilíbrio? O que não é equilíbrio é ficar 100% no trabalho ou 100% na diversão. Equilíbrio, a gente precisa ponderar as coisas, né? Não pode ser nem 0 nem 100. A gente precisa achar o caminho do meio. Eu geralmente falo gosto de falar entre casal, né? Um é 0 e o outro é 100. O 0 é mais paradão, o 100 é agitadão, foi embora. Não se encontram. Para se encontrar, o que é 0, ele vai ter que caminhar até os 50, e o que é agitadão, que é 100, ele vai ter que reduzir até os 50, e no meio do caminho eles se encontram. Então, isso é equilíbrio. O equilíbrio é quando você se permite dormir, cuidar de você, e você consegue fazer outras coisas também. Agora, quando a sua vida só é preenchida de uma coisa, aí ela está em desequilíbrio. Quando você só pensa em uma coisa, aí ela está em desequilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. As pessoas têm dificuldade
de lidar com as emoções. As pessoas sentem emoções e elas não sabem o que estão sentindo e aquilo passa batido, nem o que está causando aquela tristeza, aquela dor, aquela agonia, aquela angústia, aquela alegria. A gente tem dificuldade porque a gente não foi ensinado a lidar com as emoções. Então a gente precisa entender isso. A melhor forma é a psicoterapia. E vou de novo puxar a sardinha para o meu lado. É uma das formas da gente se compreender, ter autoconhecimento e entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo desta forma. A gente tem que ter equilíbrio, não só emocional. É importante ter uma religião ou não, acreditar em algo. É importante você ter algo para acreditar. Eu sempre falo isso, que as pesquisas dizem que as pessoas que têm fé, seja lá no que for, elas têm mais facilidade de lidar com as dificuldades da vida. Elas passam por questões de doença mais fácil, né? É importante a gente ter equilíbrio no nosso corpo, mental, emocional, espiritual, físico. Então é extremamente importante. Não dá para viver só fazendo uma única coisa. O que eu quero dizer também da minha experiência pessoal? Em 2008, eu comecei com uma crise de enxaqueca, fui em um neuro, não gostei, ele falou que não tinha cura, que eu ia tomar remédio para o resto da vida, e eu me dei por insatisfeita com aquele parecer, e aí eu busquei um outro neuro, Dr. Flávio, muito gentil, muito humano. Fizemos vários exames, não tinha nada físico, era emocional, era estresse, e ele vivia dizendo que eu precisava fazer atividade física, mas eu não levava aquilo a sério, e a dor continuava, eu tomando remédio, e nada de efeito. E aí, um dia, numa das consultas, ele já tinha falado para fazer academia, para fazer um monte de coisa, e nada era viável, nada se encaixava ali no meu dia a dia. E até que um dia, numa das consultas, ele falou, vá fazer dança. E quando ele falou dança, ligou uma luzinha, porque eu sempre tive vontade de fazer dança, mas nunca tinha tempo. E aí eu comecei a fazer dança em 2009, eu já estava há um ano tomando remédio sem efeito, com muita enxaqueca, com muita dor de cabeça, muito estresse, muita tensão. E aí eu fui fazer dança e uns 3 meses depois, mais ou menos, já fazendo dança, o remédio começou a fazer efeito, as enxaquecas começaram a diminuir as dores e 3 anos mais ou menos depois eu já não tomava mais remédio e ajudou muito a desestressar, a trabalhar o corpo, a trabalhar a mente também, a trabalhar essa questão de autoestima e de N outras situações e desestressou mesmo. Então o remédio, não é que o remédio era ruim, não é que o remédio não estava fazendo efeito 100%, é que eu continuava estressada, eu precisava mudar o meu comportamento, eu precisava mudar aquele ritmo de vida estressante. O remédio ele não dava conta sozinho, porque o estresse ele continuava ali, eu tomava remédio, mas o estresse estava o tempo todo ali. Então quando eu comecei a fazer dança que desestressou, o remédio começou a fazer efeito e a enxaqueca diminuiu. Hoje, isso já tem mais de 10 anos, né? Hoje, não tenho mais crises de enxaqueca. De vez em quando tenho dor de cabeça, mas não é como era aquele tempo. E eu entendo que a atividade física é extremamente importante para todo mundo. A gente precisa movimentar esse corpo, porque senão ele acaba atrofiando. E a gente não tem essa noção, né? Que a gente precisa cuidar da gente. Que cuidar da gente, em primeiro lugar, é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de responsabilidade. Eu estou sendo responsável para comigo mesmo. E é isso que eu queria falar nessa live. Eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário. O quanto a gente se anula, né? Fica muito claro isso. O quanto a gente se anula, o quanto a gente se esquece, né? O quanto a gente vai se deixando de escanteio e vai se esquecendo da pessoa mais importante na nossa vida, que somos nós, né? Nós somos a pessoa mais importante. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida.
Eu acho que é mais difícil quando a pessoa que é extremamente cuidadora e responsável, principalmente por outras pessoas, ela fica doente e aí ela entra em pânico porque ela percebe que não aquele outro ser depende dela, muitas vezes 100%, e ela tá doente e não tem o que fazer, ou às vezes não tem quem cuidar da outra pessoa que precisa de ajuda. E aí ela, nesse estado de estresse, porque gera um estresse muito grande de você estar doente e não poder fazer o seu papel, isso acaba atrapalhando o processo dela de se cuidar, de se curar e de ficar boa para voltar a cuidar de quem ela cuidava. Então a gente não pensa que é importante eu, como cuidador, estar bem. Né? Eu vou imaginar aqui uma plantinha que eu rego dia sim, dia não. E aí, se eu saio, se eu viajo, paro de regar, a plantinha vai morrer. Nós somos essa plantinha. Que a gente esquece de regar, a gente esquece de cuidar. E a gente acha que vai dar. Que a gente vai topar as coisas, que vai levar a vida, né, empurrando, mesmo que a gente não se cuide. Só que não funciona assim. Para eu cuidar de algo, de alguém, de um bicho, de uma planta, de uma criança, de uma família, do marido, dos filhos, ou até de pacientes e de clientes. Se você é empresário e você tem uma empresa, e você mantém funcionários, uma folha de pagamento com funcionários, você precisa estar bem. Você precisa estar saudável para que a empresa continue gerando lucros, para que vocês continuem vendendo e atendendo bem os clientes. Se você não estiver bem, não é que a empresa, né, é 100% dependente de você, mas se você não estiver bem, vai ser mais difícil para tocar a empresa. E aí você acha que a empresa sem você não vai viver, e aí você fica nesse estresse e acaba não se curando direito. Muitas vezes as pessoas voltam a trabalhar, mesmo não estando 100%. Muitas vezes as pessoas voltam a trabalhar ainda não estando bem, ou continuam trabalhando doentes, né? Porque não pode parar. E aí elas não entendem que esse repouso, esse cuidados é extremamente importante para que ela retorne de fato bem. Quantas vezes a gente não dá tempo para a gente, né? Para se cuidar, para se tratar com carinho, com amor. Quantas vezes a gente se esquece, a gente se abandona. E é isso que eu queria falar aqui nessa live, para que você cuide de você com carinho, para que você esteja bem, para que você esteja inteiro, para que você possa cuidar do outro. Era esse o recado que eu queria dar. Obrigada, beijocas, gratidão.